Qui est notre Dieu. Exalta o nome do Senhor. Exalte le nom de Dieu. Rendemos graças a Deus, oremos em nome de Jesus Cristo. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de grâce, Prince de paix. Cet après-midi, Jésus, nous nous réunissons pour proclamer ta gloire. Exalta o nome do Senhor. Ele é o nosso Deus. Cet après-midi, Seigneur, tu dois nous enseigner pour glorifier, pour Seigneur, tu dois exalter ton Seigneur au milieu de nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur, tu dois nous as donné le souffle de vie. Et tu as permis, Seigneur, tu dois et nous nous réunissons en ton nom, afin que nous puissions exalter ton nom. Merci, Seigneur, gloire, merci pour ton fidélité. Et tu nous as accordé une fois de plus cet après-midi. Et nous sommes en de pouvoir glorifier ton nom. Seja glorificado, Senhor Jesus. Seja glorificado, Papai, em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Oh, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Oh, il est vivant, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Maranatha, oh, Maranatha, oh, Maranatha, alléluia, 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 Elle est Jéhovah Jireh. Elle est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha. Elle est todo-planoge. Il est tout pour nous. Ele é a nossa força. Il est notre force. Ele é tudo para a sua família. Il est tout pour ta famille. Ele é tudo para a sua casa. Il est tout pour ta maison. Ele é Jeová Rapha. Il est Jéhovah Rapha. Ele é Jeová Jireh. Il est Jéhovah Jireh. Você que está neste momento na linha, Toi qui es présentement en ligne, faça aquela gentileza fais cette gentillesse de partilhar o vídeo. de partager le vidéo. Irmão Ndombe, irmã Felicidade Sabaote, partilha o vídeo na página da igreja e nos vossos amizades. Frère Ndombe, frère Sabaoth, frère Felicidade aussi, partagez les vidéos. Mais uma vez, Deus abençoe a sua vida. Une fois de plus, que Dieu bénisse ta vie. Você que está nos acompanhando Toi qui es en train de nous accompagner na Europa, en Europe, na América, en Amérique, em África, en Afrique, na Ásia, en Asie, na Oceânia, en Océanie. Deus abençoa a sua vida. Que Dieu bénisse ta vie. E Deus abençoa todos os filhos ou membros deste ministério. Que Dieu bénisse tout fils ou enfant ou membre de ce ministère. Que se encontra em toda parte do mundo. Qui se rencontrent en tout partie Que du está na monde. Brasília, Romênia, Londres, Índia, China, em Angola,
RDC, em toda parte que você se encontra. En tout lieu où tu te rencontres, en Amérique, en Afrique, en RDC, en Asie ou en Italie, partage les vidéos. Deus abençoa a sua vida. Que Dieu bénisse ta vie. Partilha o vídeo nos grupos para abençoar o povo de Deus. Partage les vidéos dans le groupe pour bénir le peuple de Dieu. Eu sou aqueles que vocês conhecem, Moi, je suis celui que vous connaissez, o vosso irmão votre frère na fé, dans la foi, Patrício Ngoma. Patricio Ngoma. Amém. Amen. Amém. Eu sou da naturalidade celestial. Moi, je suis de la nature céleste. Eu sou da naturalidade celestial, Je suis de la nature céleste, mas vivo aqui na terra. mais je vis ici sur la terre. Amém. Amen. Amém. Eu estou em serviço de... Eu estou em missão de serviço. Moi, je suis en mission de service Da cidade que eu saí, de la cité où je suis sorti. é a cidade celestial. C'est la Do povo brasileiro que Dieu bénit tout le peuple que brésilien gosta de acompanhar o nosso... qui aime accompagner E nos todos os gens africanos também que nos amam. et tout Amen. Africain qui nous Mamãe aime. Vera na Brasília, Carlos, mamãe Relisa, mamãe Mércia, Deus abençoe vocês todos. Tous ceux qui sont en Brésil, Maman Vera et les autres, que Dieu vous bénisse. Amém. Amen. Pegamos nossas Bíblias, Nous allons prendre nos Bibles. vamos abrir as nossas Bíblias Nous allons ouvrir nos Bibles no livro dans le livre de Romanos capítulo 8, de Romains chapitre 8, no seu versículo 14. dans son verset 14. Romanos capítulo 8, Romains chapitre 8, no seu versículo 14. dans son verset 14. Romano está no Novo Testamento. Romains est dans le Nouveau Testament. Depois do Acto dos Apóstolos, temos Romanos. Après Actes des Apôtres, nous avons Romains. Então vai pegar o capítulo 8, versículo 14. Depende da versão da Bíblia que você tem. 8 et le verset 14. Ça dépend du verset que tu as. Ainsi dit la parole de Dieu. Amém. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Parole de Dieu. Amém. Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Palavra do Senhor. Amen. Aqueles que são guiados Ceux qui sont conduits pelo Espírito par l'Esprit são filhos de Deus. sont fils de Dieu. Amém. Amém. Aqueles Ceux, ou todos que são guiados ou tous ceux qui sont conduits pelo Espírito par l'Esprit são chamados filhos de Deus. sont appelés fils de Dieu. Amém. Amen. Nesta tarde, Et cet après-midi, queremos falar sobre a direção divina. nous allons parler sur la direction divine. A direção divina. La direction divine. Amém. Amen. Você que está nos acompanhando, Toi qui nous accompagnes, convida os membros da sua família que estão na mesma casa que você convite les membres de ta famille qui sont ensemble avec toi dans la maison para assistir esse culto. Estamos live. pour accompagner ce culte parce qu'elle est en direct. E a igreja do Senhor Et l'église du Seigneur e o povo de Deus et le peuple de Dieu precisa muito de entender o que significa a direção divina. ont besoin de comprendre qu'est-ce que ça signifie la direction divine. Amém, povo de Deus. Amen. Porque a direção divina é muito importante para você que está nos acompanhando como cristão. Parce que la direction divine est très importante pour toi qui nous accompagne comme chrétien. E uma pessoa não consegue chegar Une personne ne parvient pas à arriver no destino dans son destin sem ter a direção ou a orientação. sans avoir la direction ou l'orientation. Isso até que faz hoje C'est ce qui fait même aujourd'hui e as complicações de muita gente aqui neste mundo. la complication de beaucoup de gens ici dans ce monde. E nós temos muita gente que não tem a direção da vida. Et nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas de direction dans la vie. E temos muita gente que não sabe o que ele quer na vida. Et nous avons beaucoup de gens qui ne savent même pas ce qu'ils veulent dans leur vie. E é por isso que nós temos muitas, vão me desculpar pela expressão, mas as pessoas vagabundas.
Voilà pourquoi vous allez m'excuser l'expression, il y a beaucoup qui sont vagabonds. Quando se fala de vagabunda, é uma pessoa que não tem direção na vida. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de vagabond, c'est une personne qui n'a pas de direction dans la O que vie. nós falamos no nosso dialeto, quiende. C'est que nous parlons dans notre dialecte, marche qui marche. Quer dizer, quiende. Ele vai sem saber se está em aonde. C'est-à-dire, lui, il marche ou il part et ne sait pas où est-ce qu'il va. Aleluia. Amen. Mas a Bíblia nos falou o seguinte: Mais la Bible nous dit ceci. todos aqueles Tous ceux-là que são guiados pelo Espírito qui sont conduits par l'Esprit são chamados filhos de Deus. sont appelés fils de Dieu. Vamos colocar cada palavra no seu lugar. Nous allons mettre chaque parole à sa place. Estamos no Romano 8:14. Nous sommes dans Romains 8, 14. E a Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. reconhecemos Nous allons reconnaître como filho de Deus comme fils de Dieu aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. O filho de Deus Un fils de Dieu, não é aquele que frequenta a igreja, ce n'est pas celui qui fréquente l'église. mas aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus. Amen. Mais celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Quando você é conduzido pelo Espírito de Deus, Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, e ali você pode ser chamado filho de Deus, et là tu peux être appelé fils de Dieu. porque é o Espírito de Deus que está conduzindo a sua vida. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit ta vie. Aleluia, povo de Deus. Amen. Cada de nós Chacun de nous, precisamos da direção divina. nous avons besoin de la direction divine. Quando se fala da direção divina, Lorsque nous parlons de la direction nós divine, temos a palavra direção. nous avons la parole direction. A direção La direction te facilita te facilite a chegar no objetivo. à arriver au destin. A direção La direction é comparável com como caminho. est comparable à un chemin. Agora, divina, Et divin, quando se fala da divina, lorsque nous parlons de divine, nós estamos a ver Deus. nous voyons Dieu, A direção de Deus. la direction de Dieu. Ou numa outra palavra mais simples, Oh, dans une autre parole plus simple, ser orientado por Deus. être orienté ou conduit par Dieu. Ou ser conduzido por Deus. Ou être conduit par Dieu. É aquilo que nos deu a direção divina. C'est ce que nous donne la direction Quer divine. dizer, tenha a direção de Deus. C'est-à-dire avoir la direction de Dieu. Faça as coisas na forma que Deus quer. Faire les choses de la manière dont Dieu veut. Frequenta os sítios que Deus quer. Fréquente les sites que Dieu veut. Vai nos ambientes que Deus quer. Tu vas dans les ambiances où Dieu veut. Será que podemos continuar? Amen. Será que podemos continuar? Amen. Nós temos vários elementos Nous avons plusieurs éléments que filho de Deus precisa qu'un enfant de Dieu précise para ter uma direção divina. pour avoir une direction divine. Aleluia. Amen. Primeiro, temos a palavra de Deus. Premièrement, nous avons la parole de Dieu. E a La parole de Dieu nos orienta no caminho de Deus. nous oriente dans le chemin de Dieu. E o Espírito Santo também, Et l'Esprit Saint aussi, segundo João 16:13, selon Jean 16, 3, e a Bíblia diz o seguinte: la Bible dit ceci. quando o Consolador vai vir, Lorsque le consolateur viendra, vai vos conduzir il va vous conduire na todas as verdades. dans toute vérité. Ali nós estamos a ver Là, nous voyons a direção la direction que nós vamos entrar, que nous allons entrer, que nós vamos seguir. que nous allons suivre. Aleluia. Amen. Aleluia, povo de Deus. Amen. Nós, como os cristãos, Nous, comme chrétiens, aqui na terra, ici sur la terre, para nós chegar nos objetivos das nossas vidas, pour que nous entrons aux objectifs, pour que nous obtenons les objectifs de nos vies, precisamos da direção vindo da parte do Senhor. nous avons besoin de la direction venant de la part du Seigneur. Porque o Deus que nós aceitamos Parce que le Dieu que nous avons accepté é Deus que fala. est un Dieu qui parle. Ele fala conosco Il parle avec nous no intermédio da palavra escrita, à l'intermédiaire de la parole écrite, que é a Bíblia. qui est la Bible. Ele fala conosco Il parle avec nous no intermédio do seu Espírito, que é o Espírito Santo. à l'intermédiaire de son esprit qui est l'Esprit Saint. E ele nos fala também Il nous parle aussi com a voz audível.
avec une voix audible, diferente da voz do teu espírito. différent de la voix de ton esprit. Quer dizer, o nosso Deus Notre Dieu, conduz até o tempo atual. il conduit jusqu'au temps actuel. Quem é conduzido pelo Espírito de Deus, Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, é difícil para ele continuar a sofrer as derrotas na vida dele. il est difficile qu'il vit des chutes dans sa vie. Aleluia, povo de Deus. Amen. Será que está nos acompanhando? Amen. Amém. Será que está conectado conosco? Amen. E se está conectado conosco, grita amém, amém, amém. Amen. 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 Aleluia, povo de Deus. Amen. Amém. Vamos pegar as nossas Bíblias. Nous allons prendre nos Bibles. Segunda de Samuel. Deuxième de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 5. Deuxième de Samuel, chapitre 5. Versículo 18 a 19. Versets 18 à 19. É uma história que talvez você conheça. C'est une histoire que peut-être tu connais. Mas pega só a sua Bíblia. Mais prends seulement ta Bible. Segunda de Samuel, Deuxième de Samuel, capítulo 5, verso 18 a 19. chapitre 5, versets 18 à Os 19. nossos leitores vão nos ajudar a fazer a leitura. Nous allons lire Deuxième de Samuel, chapitre 5, versets 18 à 19. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans les vallées des séraphins, des Réphins. 19. David consulta l'Éternel et lui demanda: dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? L'Éternel répondit à David: attaque-les, car je t'assure que je te donnerai la victoire sur les Philistins. Parole de Dieu. Amém. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 18 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou Deus. Devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor me ajudará a derrotá-los? E o Senhor lhe respondeu: vá, a vitória será sua. Desce. 20. Então Davi saiu a lutar contra os filisteus em Baal-Perazim e os derrotou. O Senhor fez isso. Exclamou Davi. Ele surgiu no meio dos seus inimigos, causando destruição com as águas de uma inundação. Versículo 22. Mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Versículo 22. Pode ler. Mas os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. 23. Davi voltou a consultar o Senhor e este lhe respondeu: não suba para atacar de frente. Vá por trás deles e ataque pelo lado dos amoreias. Palavra do Senhor. Amen. Estamos a falar sobre a direção divina. Nous sommes en train de parler sur la direction divine. Amém? Amém. Demos o nosso primeiro versículo, Romano capítulo 8, verso 14. 8, verso 14. Amen. Agora pegamos 2 de Samuel capítulo 5, Deuxième de Samuel, chapitre 5, versículo 18 verset 18 a 25. à 25. Aleluia. Amen. Então vamos sentar nesse versículos. Et nous allons nous asseoir sur ce verset. Aqui a Bíblia nos relata a história do Davi. Ici, la Bible nous relate l'histoire de David. E eu quando estava a meditar esse versículo, Et lorsque je méditais ce verset, eu entendi o porquê j'ai compris le pourquoi que o Davi que David estava a receber sempre as vitórias. recevrait toujours la victoire. Muitas batalhas que ele enfrentava na vida dele. Beaucoup des batailles qu'il enfrentait dans sa vie. Como Davi Comme David e também como rei do Israel. et aussi comme roi d'Israël. Aleluia. Amen. E eu entendi o porquê que Davi tinha sempre as vitórias. Et je compris pourquoi est-ce que David avait toujours la victoire. Et
o segredo? C'est quoi le secret? O Davi tinha a direção divina David avait la direction em divine. todas as batalhas que se apresentava perante a ele. Dans toute bataille qui se présentait devant lui. Aleluia. Amen. Amém. Olha isso o que a Bíblia diz. Écoute ce que la Bible dit. Segunda de Samuel capítulo 5, 18. Deuxième de Samuel, chapitre 5, verset 18. Vou pegar versículo 17 para você entender. Je vais prendre verset 17 pour que tu comprennes. E vou te aconselhar para você colocar o seu nome no lugar do David. Et je te conseillerais que tu mettes ton nom sur la place de David. Porque nós não temos outra Bíblia a escrever. Parce que nous n'avons pas autre Bible pour écrire. O que se falou no tempo do Davi Ce qui s'est passé ou ce qui s'est écrit dans le temps de David serve também para nós. servent aussi pour nous. Não temos. Nous n'avons pas d'autre Bible à inventer. Estamos a falar da batalha Nous parlons de la bataille na vida de uma pessoa dans la vie d'une personne e a importância da direção divina et l'importance de la direction na divine vida de uma pessoa dans la vie d'une personne que está sofrendo as batalhas qui est en train de souffrir les batailles como cristão. comme chrétien. Olha isso que a Bíblia diz. Écoute ce que la Bible dit. Segunda de Samuel, Deuxième de Samuel, capítulo 5, chapitre 5, versículo 17. verset 17. Vamos descendo devagarinho. Nous allons descendre lentement. 17 diz o seguinte: 17. Quando os filisteus Lorsque les Philistins souberam que Davi tinha sido consagrado apprirent que David avait été établi rei de Israel, roi d'Israël, puseram-se em campo para apanhar. ils se mirent tous en campagne à sa recherche. Mas Davi Mais David soube disso a su cela e refugiou-se nas fortalezas. et il s'est informé et il s'est retiré de la forteresse. Amém. Amen. Amém. A Bíblia diz o seguinte: La Bible dit ceci. os filisteus, Les Philistins, quando perceberam lorsqu'ils ont su que o Davi que David foi consagrado como rei de Israel, a été consacré comme roi d'Israël, aleluia, Amen, eles começaram a se preparar ils se préparaient para atacar o David. pour attaquer David. Presta bem atenção. Prête attention. 18. 18. Os filisteus Les Philistins chegaram arrivaient e ocuparam o vale de Rafaim. et se déployèrent dans la vallée de Rephaim. Aleluia. Amen. Amém. Paramos primeiro daqui. Nous allons nous arrêter ici. O Davi David era o rei. était roi. Tinha os soldados. Il avait des soldats. Tinha tudo para responder os filisteus. Il avait tout pour répondre aux Philistins. Cristão que está nos acompanhando. Chrétiens qui nous accompagnent. Você que trabalha baseado nas experiências passadas. Toi qui travailles se basant dans les expériences passées. Cuidado. Attention. Aleluia. Amen. As experiências passadas Les expériences passées não respondem em todas as situações. ne répondent pas à toute situation. Você como cristão Toi comme chrétien, não pode confiar muito nas experiências passadas. tu ne peux pas confier complètement dans les expériences passées. Se você é filho de Deus, Si tu es fils de Dieu, atenção attention nas experiências passadas. à des expériences passées. O Romano falou o seguinte: Romains dit ceci. todos aqueles Tout cela é conduzido qui est conduit pelo Espírito par l'Esprit é filho de Deus. est fils de Dieu. Então, se o Espírito Santo C'est-à-dire si l'Esprit não Saint conduz a sua ne vida, conduit pas ta vie, você não pode se gabar que eu sou filho de Deus. tu ne peux pas t'appeler fils de Dieu. Tem a Bíblia na mão, Tu as la Bible. chamado filho de Deus. Ce n'est pas le synonyme d'être appelé fils de Dieu. Meter casaco como o pastor Patrício meteu casaco Mettre le costume comme le pasteur Patrice, não é sinônimo de ser chamado filho de Deus. ce n'est pas le synonyme d'être appelé fils de E Dieu. também não é sinônimo de ser chamado servo de Deus. Ce n'est pas également le synonyme d'être appelé serviteur de Dieu. Porque Parce que tu peux prêcher la parole, mas sem a orientação de Deus. mais c'est sans l'orientation de Dieu. Amém, povo de Deus. Amen. E a Bíblia diz o Et seguinte: la Bible dit ceci. os filisteus, Les Philistins, quando perceberam que o Davi foi consagrado como rei, lorsqu'ils ont appris que David était établi comme roi, não gostaram. ils se sont pas plu. Aquilo já é uma batalha que todos os homens enfrentam na vida. Ça, c'est déjà une bataille que tout homme enfrente dans la vie. Cada elevação nas nossas vidas Chaque élévation dans nos vies, surge sempre os filisteus
do tempo actual surgissent toujours les Philistins de temps actuel para nos combater. pour nous combattre. Porque ele não gosta de nos ver a subir. Parce qu'ils ne veulent pas nous voir à monter. Aleluia. Amen. Amém. Cada de nós Chacun de nous tem filisteu a controlar a sua vida. a un Philistin qui contrôle sa vie. Porque os filisteus Parce que les Philistins, não gostam de ouvir a notícia ils n'aiment pas écouter une notice da elevação, de l'élévation, da consagração, de la da consécration, progressão, de la progression, da de vitória. la victoire. Eles quando percebem Lorsqu'ils perçoivent que essa pessoa que cette personne foi exaltada, a été exaltée, eles vão criar os mecanismos para te atacar. ils vont créer le mécanisme pour t'attaquer. Aleluia. Amen. Pouco importa a experiência passada da sua vida. Peu importe l'expérience passée de ta vie. Ouça o que a Bíblia diz. Écoute ce que la Bible dit. No versículo 19. Dans le verset 19. Então David David consultou o Senhor consulta l'Éternel. nestes termos: Dans ce terme, devo atacar os filisteus? dois-je attaquer les Philistins? Aleluia. Amen. Amém. Isto é uma pergunta que o David fez a Deus. Ça, c'est une question que David a demandé à Dieu. Vais entregá-los nas minhas mãos? Donneras-tu la victoire sur eux? E o Senhor respondeu: Et l'Éternel leur répondit, vai atacá-lo, attaque-les, que eu te darei a vitória sobre os filisteus. car je te donnerai la victoire sur le Philistin. Eu sei que na linha neste momento temos que está nos acompanhar. Je sais que sur la ligne, nous avons les pasteurs, les docteurs qui sont en train de nous accompagner. Vamos primeiro definir a palavra consulta. Nous allons premièrement définir la parole consulta. Por que as pessoas costumam fazer a consulta medicinal? Pourquoi est-ce que les personnes ont l'habitude de faire le consulte Medical. médical? Por que as pessoas costumam fazer a consulta judiciaire? Pourquoi est-ce que la personne a l'habitude de faire la consulte judiciaire? Ou por que as pessoas costumam fazer a consulta pastoral? Pourquoi est-ce que les gens ont l'habitude de faire le consulte pastoral? Nós fazemos as consultas Nous faisons les consultes para nós saber o nosso estado. pour reconnaître notre état. Nós fazemos a consulta Nous faisons le consulte para nós saber como andar, pour savoir comment marcher, como fazer as coisas, comment faire les choses, como conduzir as nossas vidas. comment conduire nos vies. Quer dizer, isso depende da consulta que você faz. C'est-à-dire, ceci dépend de la consulte que tu as fait. E a Bíblia diz: Et la Bible dit, os filisteus les Philistins, chegaram até no terreno ils sont arrivés sur le terrain. e o Davi recebeu as informações. Et David a reçu les informations. O Davi tinha o exército, David avait l'armée. o Davi tinha o povo David avait le peuple ao seu favor. à sa faveur. Aleluia. Amen. Se fosse eu, Si c'était moi, se fosse você, si c'était toi, naquela época, dans cette époque-là, era para você atacar diretamente os filisteus. tu devrais directement attaquer les Philistins. Isto é uma das razões Ça, c'est l'une des raisons que você vai ver. que tu verras. A igreja do Senhor L'église du está Seigneur sofrendo as derrotas consecutivamente na vida deles. est en train de souffrir les chutes consécutives dans leur vie. Porque nos faltou a direção divina. Parce qu'il nous manque la direction divine. Porque nos faltou as orientações. Parce qu'il nous manque les orientations. Aleluia. Amen. Por que o Davi consultou Deus? Pourquoi est-ce que David a consulté Dieu? Primeiro ponto. Premièrement, Porque foi o Deus que criou Davi. parce que c'est Dieu qui a créé David. Segundo ponto. Deuxième point, Porque o Deus é omnipresente. parce que Dieu est omniprésent. Ele está em toda parte. Il est sur toute place. Terceiro ponto. Troisième point, Porque o Deus é omnisciente. Dieu est omniscient. Ele tem conhecimento das coisas. Il a la connaissance des choses. Quarto ponto. Quatrième point, Porque o Deus é omnipotente. parce que Dieu est omnipotent. Aleluia, povo de Deus. Amen.
Aleluia, povo de Deus. Amen. Se você acompanhaste Si tu as accompagné a história l'histoire do primeiro rei do Israel, du premier roi que é d'Israël, o Saul, qui est Saül e o Davi, et David e outros reis, et autres reines, você vai ver tu verras. a pessoa que venceu muitas batalhas La personne qui a vaincu beaucoup de batailles, no posicionamento como rei, dans la position comme roi, é a pessoa do Davi. c'est la personne de David. Aleluia. Amen. É a pessoa do Davi. C'est la personne de David. Davi David, recebeu a informação il a reçu l'information que os filisteus estão aqui no campo para te atacar. et les Philistins sont déjà dans la vallée pour t'attaquer. O Davi David, não confiou no seu trono, il n'a pas confié à son trône. não confiou no seu posicionamento, Il n'a pas confié à sa position. não confiou no seu exército. Il n'a pas confié à son armée. O Davi, David, a Bíblia diz, la Bible dit, no versículo 19, dans le verset 19, Davi consultou o Senhor. David consulta l'Éternel. Por quê? Pourquoi? Para encontrar como Pour rencontrer comment responder aos filisteus, répondre aux Philistins, quando quand e aonde. et où. Aleluia. Amen. Amém. Amen. O Davi David, consultou Deus il a consulté Dieu para Deus lhe dar as 4 respostas. pour que Dieu lui donne 4 réponses. Como? Comment? Vou responder aos filisteus. Je vais répondre aux Philistins. Quando? Quand? Aonde? Où? Aleluia. Amen. É muito importante. C'est très très important. É muito importante, servo de Deus. C'est très important, peuple de Dieu. Você precisa da direção divina, Tu as besoin de la direction divine, que é diferente da direção mundana. qui est différent de la direction A mondiale. direção divina La direction divine vai te dar as respostas va te donner les réponses das perguntas que andam em ti. des questions qui marchent en toi. Como vou fazer isso? Comment est-ce que je veux faire ça? Como vou cuidar da minha família? Comment est-ce que je veux garder ma famille? Como é que eu vou dirigir a igreja? Comment est-ce que je vais diriger l'église? A resposta La réponse existe. existe. Aonde? Où? Quando você vai consultar Deus. Lorsque tu vas consulter Dieu. Aleluia. Amen. Para você saber o seu estado, Pour que tu connais ton état, precisa de fazer a consulta tu as besoin de consulter. medicinal, sim ou não? Amen. Para você saber o estado da tua saúde, Pour que tu saches l'état de ta santé, você costuma fazer check-up. tu as toujours fait le check-up. Aquilo é o consulta geral. Ça, c'est le consulte général. Dentro da consulta, Dans la consulte, temos o diagnóstico. nous avons le diagnostic. Depois, a pessoa que te consultou Et la personne qui t'a consulté, vai te informar o seu estado il va t'informer de ton état. e vai te proibir as coisas. Il va t'interdire de certaines E vai choses. te orientar também o que você pode comer. Et il va t'orienter ce que tu peux manger. Vai te explicar para você ter repouso. Il va t'expliquer que tu dois avoir le repos. Na mesma forma De la même manière, que você valoriza as consultas medicinais, de la même manière que tu respectes les consultes médicinales, você tem que dobrar aquilo 6 vezes tu dois doubler cela 6 fois devant ton Dieu. se você vencedor. Si tu veux être appelé plus que vainqueur, Se você quer sair com muitas vitórias si tu veux sortir avec beaucoup de victoires nas batalhas da sua vida, dans les batailles de ta vie, seja na vida profissional, que ce soit dans la vie seja professionnelle, na vida ministerial, que ce soit dans la vie seja ministérielle, na sua vida pessoal, que ce soit dans ta vie personnelle, você precisa de fazer a consulta. tu as besoin de faire le consulte. Não confia na sua Ne inteligência. confie pas à ton intelligence. Não confia no teu dinheiro. Ne confie pas à ton argent. Não confia nas vivendas que você tem. Ne confie pas à des villas que tu as. Não confia no posicionamento social que você tem. Ne confie pas à ta position Porque que tu as. existe as surpresas nas nossas vidas Parce qu'il existe des surprises dans nos vies que não tem aviso. qui n'avisent pas. O David David, não recebeu aviso. il n'a pas reçu la vie. Ficou contente Il a été content quando ele foi consagrado. lorsqu'il a été
loin. Mas eles surpreenderam Mais il a été surpris nos filisteus. aux Philistins. Aleluia, povo de Deus. Amém. O que fez a força do Davi Ce qui a fait la force de David, é chamado a consulta. c'est le consulte. Quando você consulta, Lorsque tu consultes, Deus vai te dar a direção. Dieu va te donner la O direction. caminho que você deve seguir. Le chemin que tu dois E suivre. como andar naquele Et caminho. comment marcher sur ce E chemin. quando responder às pessoas naquele Et caminho. quand répondre aux personnes sur E ce chemin. aonde que você deve direcionar. Et où est-ce que tu vas te directionner? Será que alguém está conosco? Amen. Será que alguém quer receber a direção divina? Amen. Papa, mamãe, Papa, maman, mesmo para você frequentar uma igreja, même pour fréquenter une église, primeiro você deve consultar Deus. la première des choses, tu dois consulter Faça a Dieu. pergunta a Deus. Demande à Dieu. Aleluia. Amen. Qual é o meio que nós consultamos Deus? Quel est le moyen que nous consultons Dieu? O meio mais rápido. La vie plus rapide. O meio mais rápido. Le chemin. Le chemin le plus rapide, É a oração. c'est la prière. Aleluia. Amen. Consulta Deus. Consulte Dieu. Tem problema que não está dando certo. Il y a un problème qui ne donne pas succès, Consulta Deus. consulte Dieu. O erro que nós costumamos fazer, L'erreur que nous avons l'habitude de faire, quando estamos perante uma situação, lorsque nous sommes devant une situation, nós confiamos com as nossas forças, nous confions en notre force, confiamos com a nossa inteligência, nous confions en notre intelligence, vamos diretamente agir. nous allons directement agir. Só voltamos a consultar Deus Nous rentrons pour consulter Dieu depois de sofrer a derrota. après avoir eu la chute. Segue o exemplo de Davi. Suis l'exemple de David. Amém. Amen. Segue o exemplo de Davi. Suis l'exemple de David. Nada mudou. Rien n'a changé. Muito de nós Beaucoup entre nous, diminuímos nous diminuons o poder de Deus le pouvoir de Dieu por causa da falta de consulta. à cause de la manque de consultes. É da mesma forma, C'est de la même manière, quando crente lorsqu'un croyant que está numa igreja local qui est dans une église locale não participa das consultas pastorais, ne participe pas aux consultes pastorales, esse crente não vai ter boa saúde espiritual. ce croyant ne va pas avoir une bonne santé spirituelle. É por isso existe consulta. C'est pourquoi il existe le consulte. Se você tem problema com alguém, Si tu as un problème avec quelqu'un, quer levar caso no tribunal, tu veux lever le problème à la tribunal, você precisa de consultar advogado, sim ou não? tu as besoin de consulter un avocat. E você consulta advogado por quê? Tu consultes un avocat pourquoi? Porque ele domina bem a matéria. Parce que lui domine bien la matière. Ele vai te orientar Il va o t'orienter, que você vai falar ce que tu vas e parler, como é que você vai formular o processo et comment est-ce que tu vas formuler le processus para você sair vencedor. et pour que tu sors vainqueur. Quando você vai no hospital, Lorsque tu pars à l'hôpital, vão te consultar on va te e consulter vão te dar a receita. et on va te donner une recette. Quando você vai na consulta pastoral, Lorsque tu vas consulter o teu pastoral, pastor vai te orientar espiritualmente. ton pasteur va t'orienter Porque spirituellement. são as pessoas capacitadas para responder às nossas demandas. Parce que ce sont les personnes capacitées qui répondent à ce que nous voulons. Aleluia, povo de Deus. Amen. O Davi consultou a Deus. David a consulté Dieu. Ele falou, Senhor, Il dit, Seigneur, os filisteus les Philistins estão na minha frente. sont devant moi. Será que você vai me dar a vitória? Est-ce que tu me donneras la victoire? Aleluia. Amen. Esse Davi Ce David, foi uma pessoa que Deus lhe permitiu a sua consagração. c'est Dieu qui a permis sa consécration. É o Deus que permitiu a sua consagração. C'est Dieu qui a permis sa consécration. Aleluia. Amen. Ele tinha tudo para responder aos filisteus. Il avait tout pour répondre aux Philistins. Porque ele não se colocou lá em cima como rei do propósito, não. Parce qu'il ne s'est pas mis de soi-même comme roi, non. Foi Deus que permitiu. C'était Dieu qui a permis. Mas vê o comportamento de Davi. Mais regardez le comportement de E David. comportamento que eu gostei muito. C'est un comportement que j'ai tant aimé. Ele se apagou. Il s'est effacé. Foi consultar. Il est allé consulter. Deus falou o seguinte: Dieu lui a dit ceci. vai, Pars, estou contigo. je suis avec toi. Aleluia. Amen. Vou te dar a vitória. Je te donnerai la victoire. O Davi David, preparou-se il s'est préparé com seus soldados, avec ses soldats. subiram. Ils sont montés. Verso 20. Verset 20. Davi chegou a Baal Perassim,
David se rendit jusque donc à Baal-Pératim e derrotou-os. et les bâtit. Por isso disse o Senhor: C'est ainsi que dit l'Éternel. abri uma brecha nos meus inimigos, L'Éternel a fait une brèche devant moi, como as águas num dique. comme les eaux rompues d'une digue. Por isso, Voilà e que pourquoi, aquele lugar é chamado Baal-Perazim, voilà pourquoi ce lieu est appelé Baal-Pératim. 21. os filisteus abandonaram lá os seus ídolos. Et les Philistins abandonnèrent leurs idoles. E o Davi Et David e os seus homens et ses hommes tiraram-nos. portèrent. Presta bem atenção. Prête attention. Davi David, conseguiu a vitória il a conçu la victoire depois de consultar a Deus. après avoir consulté Dieu. Agora, abra sua Bíblia no verso 22. Ouvre ta Bible dans le verset 22. Mais tarde, Plus tard, os filisteus les Philistins voltaram ao ataque, revinrent à l'attaque ocupando novamente et se déployèrent de nouveau o vale de Refaim. dans la vallée de Réphaim. Amém. Amen. Aleluia, povo de Deus. Amen. Veja o verso 23. Regarde le verset 23. Davi David consultou novamente o Senhor. consulta de nouveau l'Éternel. Amém. Amen. Amém. Amen. E o Senhor respondeu: Et l'Éternel lui répondit, não os ataque de frente, ne les attaque pas de front, mas pela retaguarda. contourne-les par leur arrière. Quando chegar às árvores de bálsamos, Puis revint sur eux en face de la forêt des murets. verso 24. 24. Quando ouvir rumor de passo por cima, Quand tu entendras un bruit des pas dans des cimes, das copas de árvores, hors bas murets, lança-te ao ataque, alors hâte-toi, porque isso significa que eu, car je me serai mis en campagne devant o toi. Senhor, vou diante de ti Je serai devant toi para esmagar o exército dos filisteus. pour battre l'armée des Philistins. Será que alguém está nos acompanhando? Amen. Aleluia. Amen. Estás a ver a importância de consultar Deus. Est-ce que vous voyez l'importance de consulter Quando Dieu? você consulta Deus, Lorsque tu consultes Dieu, você recebe a direção de Deus. tu reçois la direction de Dieu. Papá, mamãe, Papa, maman, presta atenção. prête attention. Pela primeira vez, Pour une fois, Davi consultou, David a consulté. recebeu a vitória. Il a reçu la victoire. Mas por que nós, os cristãos, Mais pourquoi que nous, chrétiens, por que nós, os servos de Deus, mais pourquoi nous, serviteurs de Dieu, somos os teimosos nous sommes des têtus perante a Deus? devant Dieu? Quem te disse? Qui t'a dit? Se pela primeira vez Si pour la première fois, conseguiste a vitória na pregação, tu as reçu la victoire dans la prédication, e a segunda vez também vai ter a vitória na pregação. et la deuxième fois, tu auras la victoire dans la prédication. Quem te confirmou isso? Qui t'a confirmé ça? Quem te disse, mamãe? Qui t'a dit, maman? Se o teu marido gostou de fumboa Si ton mari a aimé le fumboa no sábado passado, dans le samedi e passé, neste sábado também tem que voltar a cozinhar fumboa. et ce samedi aussi, tu dois préparer le fumboa. Podemos fazer essa consulta? Est-ce que tu l'as consulté? Aleluia. Amen. Será que te confirmaram que pode repetir a mesma coisa? Est-ce qu'il t'a confirmé que tu dois reprendre la même chose? Mas por que a sua vida sempre depende das repetições? Repete toda hora. Mais pourquoi ta vie dépend toujours des répétitions? Por que você não precisa, por que você não procura fazer as consultas para a progressão da sua vida? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas le consulte pour la progression de ta vie? A direção divina La direction divine nos ajuda a receber
as estratégia nova. nous aide à recevoir de nouvelles stratégies. E servo de Deus Et un serviteur de tem que Dieu trazer sempre as novas estratégias doit amener toujours de nouvelles stratégies perante o povo que ele está a enquadrar. devant le peuple qu'il est en train E d'encadrer. cristão Et un chrétien que tem empreendimento, qui a l'entreprise, que faz negócio, qui fait le business, precisa das inovações a besoin des innovations para impactar os teus clientes. pour impacter tes clients. Papá, mamã, Papa, maman, precisa das inovações tu as besoin des para innovations impactar o seu marido, pour impacter ton para mari, impactar a sua mulher. pour impacter ta femme. E para você fazer isso, Et pour que tu fasses você ça, precisa de fazer a consulta. tu as besoin de faire le consulte. Aleluia! Amen. Pela primeira vez, Pour une fois, o Davi foi, David est parti. segundo a orientação de Deus, Selon l'orientation de Dieu, atacou. il a attaqué. Mas segunda vez, Mais la deuxième fois, quando os filisteus apareceram de novo, lorsque les Philistins revinrent, Deus lhe deu outra estratégia. Dieu lui a donné une autre stratégie. Aleluia! Amen. E outra estratégia. Une autre stratégie. Papa, mamã, Papa, maman, a direção divina la direction divine nos garante a vitória, nous garantit la victoire, nos dá a certeza, nous donne a certeza, La a segurança, nous donne la sécurité, a sûreté. l'assurance. L'assurance, Deus te abençoa, rapaz. Amém. Mucabe, Amém. felicidade. Amen. Aleluia. Amen. E a direção divina Et la direction nos divine dá a certeza. nous donne l'assurance. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Que você está a tentar toda hora na sua vida. Que tu tentes chaque fois dans ta vie. Porque você não tem a direção. Parce que tu n'as pas de direction. Aleluia. Amen. Você não tem a direção. Tu n'as pas de direction. Uma pessoa que tem a direção Une personne qui a la é direction, uma pessoa que tem a certeza c'est une personne qui a la certitude do que ele está a fazer. de ce qu'elle est en train de faire. La certitude des choses. Ah, A certeza das Certeza das coisas. coisas. Aleluia. Amém. Quando você tem a direção divina, Lorsque tu as la direction divine, você vai ter a certeza das coisas. tu auras la certitude des choses. Você vai dormir à Tu vontade. vas dormir à l'aise. Vai acordar à vontade. Tu vas te réveiller à l'aise. Vai andar à Tu vontade. vas marcher à l'aise. Porque você tem a certeza Parce que tu as la certitude que quando vou dar vou dar soco, lorsque je vais donner un coup, testa do inimigo ça ira directement à la tête de l'ennemi. não vai falhar. Você tem a confirmação Parce que j'ai déjà une que confirmation. perante essa batalha Devant cette bataille, eu não posso dar soco na je barriga. ne peux pas donner le coup dans le ventre. O Deus me fala para dar soco na testa. Dieu a dit que je donne le coup à la tête. E para mim dar esse soco, Et pour que je donne ce coup, eu devo se posicionar. je dois me positionner. E quando vou lançar, Et lorsque je vais lancer, o Goliath le Goliath, vai se deitar no chão. il va tomber par terre. É por isso, Voilà pourquoi todas as pessoas toute personne que levam tempo a consultar Deus qui lève le temps de consulter Dieu são as pessoas mais criticadas do mundo. sont les personnes les plus critiquées dans le monde. Sabe por quê? Tu sais pourquoi? Eles trabalham com a certeza. Ils travaillent avec la certitude. Ele, quando trabalha com a certeza, Lorsqu'ils travaillent avec certitude, há sempre bons resultados. il y a toujours bons résultats. Mesmo para você orar, pastor, presta atenção. Hein? Pasteur, prête attention. Obreiro, presta atenção. Hébreu, prête aussi attention. Não é porque você fala língua xinda, bararacaborranda, bererobreira, que você precisa de orar em todos os casos que aparecem na sua frente. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, tu dois prier chaque fois, non. Amen. Amen. Priez pour les maladies. Prier pour les maladies, Toutes les maladies qui toutes les maladies vous qui servent. apparaissent devant toi. Alléluia. Non, amen. Alléluia. Amen. Presta atenção. Prête attention. Há certas coisas. Il y a certaines choses, Você não pode orar. tu ne peux pas prier. Ignora. Ignore, Passa. laisse passer. É assim que as coisas funcionam. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Estou a te falar Je te parle com um bocadinho de experiência que eu tenho. avec peu d'expérience que j'ai. Eu não tenho para muita experiência. Je n'ai pas beaucoup d'expérience. Eu só tenho apenas 1% de experiência. J'ai seulement 1% d'expérience. Eu sei do que eu estou a te falar. Je sais de quoi je te parle. Obreiro Hébreu e o servo de Deus. et serviteur de Dieu. Presta atenção. Prête attention.
Cada situação que aparece na sua frente, Chaque situation qui apparaît devant toi, você não pode falar que não, aquela mamã tu ne peux pas dire, telle maman, tinha sida, elle avait le sida. recebeu a cura. Elle a reçu la Agora guérison. esse chimbaço, Et Jimbasso, será que é difícil? est-ce que c'est difficile? Cuidado! Attention. A chimbaço é chimbaço. Il y a Jimbasso et Jimbasso. Existe o certo chimbaço. Il existe certains Jimbasso. Se você não tem a direção divina, Si tu n'as pas la direction divine, como orar comment prier e como operar, et comment opérer, você pode se assustar. O chimbaço passou por ti. tu vas assister Nteta Inakobamba mwenyewe. Aleluia! Amém. Pouco importa a unção que você tem. Peu importe l'onction que E tu as, você não tem a unção que o Davi tinha. tu n'as pas l'onction que David avait. O Davi David tinha a unção real avait l'onction e réelle tinha a unção dos guerreiros. et il avait l'onction de guerrier. Ele tinha mais a unção dos pastores. Et il avait mange l'onction des pasteurs. E você tem quanto tipo de unção? Toi, tu as combien de types de onction? Se esse homem Si cet homme que tinha vários tipos de unção qui avait beaucoup de onctions, consultava Deus. il consultait Dieu. Agora quem é você e eu? Et qui est toi et moi Que não temos tempo de consultar Deus. qui n'ont pas le temps de consulter Dieu? Como os outros falam. Comme les autres le disent. Você sabe, pá. Você sabe, nós estamos há muitos anos nesse trabalho. Você sabe em que ano que eu comecei a pregar a Bíblia? Ah? Eh ben, vous le savez, nous avons commencé il y a beaucoup de temps. Et tu connais combien de temps j'ai pris la Bible? Aleluia. Amen. Amém. Amen. Na matéria das batalhas, Dans la matière de la bataille, não tem nada a ver com os anos que você está fazendo no ministério. il n'y a rien à voir avec les années que tu as dans le ministère. Você deve continuar sempre a consultar Deus. Tu dois continuer chaque fois à consulter Dieu. Existem as instruções Il existe des instructions que nós precisamos de receber que nous avons besoin de da recevoir parte do de Senhor la part du Seigneur para nós vencer os inimigos das nossas vidas. pour que nous vainquons les ennemis de nos vies. Papá, mamãe, Papa, maman, hoje temos a introdução. aujourd'hui c'est l'introduction. Aleluia. Amen. Aprenda a consultar Deus. Apprends à consulter Dieu. Olha isso que o Deus falou no Davi. Écoute ce que Dieu a dit à David. Versículo 22. Verset 22. Mais tarde os filisteus voltaram a atacar. Les Philistins revinrent à l'attaque. Amém. Amen. O Davi consultou. O Davi consultou o Senhor. David consulta Que l'Éternel ele respondeu. et lui répondit: Não nos ataque de frente, ne les attaque pas de mas front, pela retaguarda. contourne-les par leur arrière. Papá, Papa, você sabia est-ce que tu savais que o nosso Deus que notre Dieu é Deus estratégico? est un Dieu stratégique? Você sabia disso? Tu savais ça? Muitos cristãos andam negligenciando essas coisas. Et beaucoup de chrétiens négligent cela. Deus não é estratégico. Dieu n'est pas stratégique. Vou te dar uma estratégia que ele usou. Je vais te donner la stratégie qu'il a. Deus olhou o mundo, Dieu a regardé le monde. estava na escuridão, Il était dans le noir, perdição. dans la perdition. Deus sentou Dieu s'est assis no seu trono. sur son trône. Deus pensou, Il a pensé, como é que eu vou resgatar o mundo? comment est-ce que je vais récupérer le monde? Criou uma estratégia. Il a créé une stratégie. Para mim resgatar o mundo, Pour que je récupère le monde, eu tenho que mandar alguém je dois envoyer une personne que tem mesmo corpo qui a le même corps com os habitantes da terra. aux habitants de la terre. Aqui não é estratégia. Ça, ce n'est pas la stratégie. E você pensa agora nas batalhas da sua vida. Et tu penses que dans les batailles de ta vie, O nosso Deus tem a carência de estratégia. c'est-à-dire que Dieu manque de stratégie? Nós que somos atrevidos. C'est nous qui sommes pressés. É por isso que estamos a perder as batalhas. Voilà pourquoi nous perdons des batailles. Nós somos atrevidos. Nous sommes pressés. Queremos fazer as coisas sem consultar Deus. Nous voulons faire les choses sans consulter Dieu. Alguém apareceu na sua vida. Une personne est apparue dans ta vie. Porque eu quero te dar casamento. Oh, je veux te donner le mariage. O casamento é uma palavra. Le mariage, Precisa de consultar primeiro Deus. tu as besoin premièrement de consulter. Porque o Deus é omnisciente. Parce que Dieu est omniscient. Aquela pessoa você não conhece ele. Cette personne, tu ne la connais pas. O interior daquela pessoa L'intérieur de cette personne, é o omnisciente que conhece. c'est l'omniscient qui connaît. Mas você tem que consultar Deus.
Tu dois consulter Dieu. Você seguiste a postura. Tu as suivi la posture. Olha agora o resultado. Regarde maintenant le Vixe résultat. agora o que está passando? Tu vois ce qui se passe? Que agora está a passar. Tu es en train de passer. Com a Bíblia na mão. Avec la Bible dans les Estás mains. a sofrer séria. Et tu es en train de souffrir sérieusement. Aleluia. Amen. É com a Bíblia na mão. Avec la Bible dans les mains. Seguiste a postura. Tu as suivi la posture. Seguiste a beleza. Tu as suivi la beauté. Como ouvi outro falar. Comme je l'ai entendu les autres le dire. Ele falou o seguinte. Il a dit ceci. O que eu arranjei agora Ce que j'ai arrangé maintenant chama-se Apocalipse. est appelé Apocalypse. O último livro da Bíblia. Le dernier livre de la Bible. Eu tinha arranjado Mateus. J'avais Matthieu. Me decepcionou. J'ai été déceptionné. Arranjei Romanos. J'ai arrangé Romain. Me decepcionou. J'ai été déceptionné. Agora eu arranjei Apocalipse. Agora j'ai arrangé O l'Apocalypse. último livro da Bíblia. Le dernier livre de la Bible. Aqui mesmo acabou. Ici, c'est terminé. Não preciso mais de procurar. Je n'ai plus besoin de chercher. Papá, mamã. Papa, maman. O homem viu. L'homme a regardé. O homem viu L'homme a vu o que o gato viu no Bamako. O que o... c'est que le chat a vu à Bamako. L'homme a vu ce que le chat a vu à Bamako. O Apocalipse, que ele chamou Apocalipse. L'Apocalypse qu'il a appelé Apocalypse, Deixou de ser Apocalipse. a cessé d'être Apocalypse. Eu lhe perguntei. Je lui ai demandé, Agora está à procura de quem? tu cherches quoi? Ele me falou o seguinte. Il dit ceci. Tá vendo depois do Apocalipse? Amém. Aquelas folhas que veio depois do Apocalipse. Après Apocalypse, il y a quelques feuilles qui Amém. viennent après, Que nós chamamos glossário. que nous appelons Agora glossaire. estou a procurar Je cherche o glossário. le glossaire. Eu lhe falei o seguinte. Je lui ai dit, Depois de procurar glossário, après de chercher glossaire, vai procurar a capa da Bíblia. tu vas chercher la couverture de la Bible. Por quê? Pourquoi? Seguiste o que estava a brilhar, Tu as suivi ce qui brille, mas não consultaste Deus. mais tu n'as pas consulté Dieu. Papá, mamã, Papa, maman, volta no caminho. rentre sur le chemin. Ainda há tempo para você consultar. Il y a encore du temps. Eu sei que você está cheio de ferida interior. Je sais que tu es blessé intérieurement. Aceita isso e assume. Accepte et assume. Porque você foi teimoso. Parce que tu as été pressé. Você foi teimosa. Tu as été pressé. Quantas vezes Deus te falou? Combien de fois Dieu t'a parlé? Quantas vezes Deus te deu as orientações? Combien de fois Dieu t'a donné le Mas nós temos a preguiça Mais nous avons la paresse de praticar as orientações de Deus. de pratiquer les orientations de Dieu. Mas queremos a vitória. Mais nous voulons la victoire. É impossível. Ça, c'est impossible. Não há Il n'y a vitória pas de victoire sem praticar sans pratiquer as instruções de Deus. les instructions de Dieu. Deus te abençoa. Que Dieu te bénisse. Abençoa a sua vida. Que Dieu bénisse ta vie. Amanhã, sábado, Demain samedi, eu convido todos membros dessa igreja. je convite tout membre de cette église. Amanhã, sábado, Demain samedi, a partir das 20 horas de Angola, à partir de 20h, heure de Angola, 15 horas da Brasília, 15h, heure de Brésil, nos acompanha. accompagne-nous. Seja conectados. Sois connecté. Aleluia. Amen. Vamos impactar a sua vida. Nous allons impacter ta vie. Aí na nossa página Sur notre page, vai ver o panfleto. tu verras le... Aleluia. Amen. Entra na minha página Entre dans ou mon... no meu perfil. ou dans mon profil. Vai ver os panfletos Tu verras le pamphlet do encontro da manhã sábado. de la rencontre de demain. Então samedi. se conecta conosco. Connecte-toi avec nous. Aleluia. Amen. Vamos partilhar a plateia Et nous allons partager com o le servo plateau de Deus Eduardo Mbuta, avec le serviteur de Dieu Edouard Dumbuta, que está na Grande-Bretanha, qui est en Grande-Bretagne, em Londres. à Londres. Então vamos passar um programa Mwangoleu Júbilo. Nous allons passer dans Mwangolé Jubilo. Então não falta nesse encontro. Ne manque pas dans ce rencontre. Amanhã Demain, não temos 2 encontros. nous n'avons pas 2 rencontres. Não temos 3 Nous encontros. n'avons pas 3 rencontres. Apenas só um. Nous n'avons que 1 No Mwangolé Júbilo. sur Mwangolé Jubilo. Eu, Moi, pessoalmente, personnellement, vou estar live je serai en direct com o grupo Poder da Fé. avec le groupe Pouvoir O de la grupo Foi. mais
poderoso da planeta Terra. Le groupe le plus Não, não puissant de cheirinho la aí. planète. O grupo mais poderoso da planeta Terra. Le groupe le plus puissant de la Oi, isso planète. ainda é um cheirinho. Écoutez. Senhor bondoso Isso chama-se sopa da manhã. Louva a Deus. Recebe a direção de vida desse louvor. meu Senhor bondoso, meu Senhor bondoso, bondoso, meu Senhor bondoso, bondoso, meu Senhor bondoso. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, escolheu pra ser seu Eu não vou servo. parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Eu não vou parar, Jesus me escolheu pra ser seu servo. Escolher, Pra ser seu servo, 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 pra ser seu servo, pra ser seu servo, pra ser seu servo, pra ser seu servo. Yo, 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 amém. Yo, 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 mokozi monene papai, eu tô na naguya. Mokozi monene papai, eu tô na naguya. Simangai na loboko, masia Yesue, soki otikingai na kokwe. Oh, yaya simanga yaya simanga soki otikingai na kokwe. Oh, nana kita lelo yo yesamata, 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 nana kita lelo yo yesamata. Eya munene yaya, eya munene yaya. Amém, 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 amém. Amém. Então amanhã fica conectado. Amanhã, demain, sois connecté. Amém. Amém. Não falta amanhã. Ne manque pas de Deus te abençoa. Que Dieu te bénisse. Amém. Amen. Consulta Deus. Consulte Dieu. Hoje foi a introdução. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Amanhã se conecta. Demain, E connecte-toi. domingo também se conecta. Dimanche également, E connecte-toi. vamos te levar na profundeza Et nous allons te lever dans la para profondeur. você consultar a Deus. Que tu consultes Dieu. Deus vos abençoa. Que Dieu vous bénisse. Fica com a paz do Senhor. Reste avec la paix de Dieu. Eleva Jesus, eleva. Eleva. Eleva Jesus, eleva. Eleva. Eleva Jesus, eleva. Eleva. Eleva Jesus, eleva. Eleva. Eleva Jesus, eleva. Eleva.